Olá, gurizada, tudo bom? Meu nome é Pedro Henrique Pavanato, eu sou advogado criminalista, atuo em execução penal, também sou especialista em direito penal pela PUC, do Rio Grande do Sul, e sou mestre em ciências criminais pela PUC também, aqui do Rio Grande do Sul. Hoje, por convite do Henrique e do Felipe, que estão organizando, juntamente com a editora Titã, essas atualizações a respeito do projeto de lei 13.900, projeto de lei não, a lei, né? Foi um projeto, agora é a lei 13.964, o chamado projeto anticrime, que no nome já temos uma contradição nos próprios termos, mas tudo bem, não é disso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar da execução penal e as mudanças trazidas por esse pacote, por essa lei 13.964, à execução penal. Antes de mais nada, a minha intenção é primeiro me ambientar. Eu peço desculpa pelo áudio, por as condições que estão sendo gravadas esse vídeo. Não é um estúdio, é o meu próprio computador aqui na frente. Eu estou na minha casa, como todos nós devemos estar em casa nesse momento. E aproveitando então para produzir algum material, produzir e atualizar os colegas na execução penal e nas mudanças trazidas na legislação vigente. Eu vou começar, então, falando um pouco da execução penal. Eu acho muito importante a gente falar um pouco de execução penal antes de trazer as mudanças. Por quê? Porque a execução penal, nas graduações, até mesmo em especializações, é um ramo que é deixado um pouco de lado. Ninguém quer olhar muito para a execução penal. A gente não tem graduações, cadeiras autônomas de execução penal. Ela acaba sendo uma ou duas aulas no final do semestre, se sobra tempo na cadeira de processo penal. Isso é muito grave, isso é muito problemático, porque as pessoas não sabem nada de execução penal. A gente tem advogados, juristas, que não tiveram nenhum contato com a execução penal durante a graduação, não tiveram nenhum contato com esse ramo do direito muito, muito, muito importante, que é a privação de liberdade. A privação de liberdade, seja num regime fechado ou semiaberto. O que é um regime fechado? O que é o semiaberto? As pessoas não sabem o que é isso. Vem notícias, a execução penal é muito noticiada. A gente tem muitas notícias, mas a gente não tem conteúdo, às vezes, para entender o que é a execução penal. Então, eu vou começar falando justamente isso, falando da execução penal. Eu vou tentar ser rápido nessa parte, porque o enfoque do curso é justamente as mudanças, mas eu vejo com uma importância muito grande a gente falar de execução. Então, começando, a execução penal é um conjunto de princípios e regras que envolvem o cumprimento da sanção penal. Ou seja, a gente tem princípios específicos de execução penal, a gente tem leis específicas de execução penal. No Brasil, a gente tem a lei 7.210 de 84, que é a LEP, a nossa lei de execução penal. A LEP, ela vai, na sua primeira parte, na parte geral, trazer vários conteúdos principiológicos, de normas, dizendo de qual é a finalidade da pena, como tem que ser a execução penal, e depois ela vai desmembrar em institutos de execução penal, aplicando competências, e ela é uma legislação específica, mas é uma legislação muito importante, é uma legislação autônoma. Então é importante a gente dizer que a execução penal é um ramo autônomo do direito, ele não depende de outros ramos, ele é um ramo autônomo. Ele tem institutos próprios, ele tem uma autonomia científica própria, se tem livros de execução penal, se tem muitos estudos criminológicos dentro da execução penal. A gente tem uma autonomia jurídica, a lei da LEP, a gente usa subsidiariamente o Código de Processo Penal. A gente também tem essa autonomia jurídica, ela nos dá a base para outras legislações. Hoje, nosso principal enfoque vai ser a Lei 13.964 e as ressonâncias dela na LEP, mas no final a gente vai ver que essa mudança legislativa na execução, a partir da Lei 13.964,
ela se deu em outras leis também, então não é só a LEP que dá essa autonomia jurídica. Ela também é autônoma juridicamente porque a gente tem varas especiais para execução criminal. Nós temos recursos específicos de execução criminal. E a gente também tem uma autonomia legislativa. Então, ela é um ramo autônomo do direito que, juntamente com o processo penal, com o direito penal e com a criminologia, forma as chamadas ciências criminais. Veja bem, vamos continuar então. Quais são os pressupostos da execução penal? A execução penal tem como pressuposto básico uma sentença penal condenatória, em que pese nós tenhamos presos provisórios no sistema, o pressuposto da execução é a sentença criminal. Também a gente pode ter uma sentença absolutória imprópria. Para quem não lembra, é aquela que aplica uma medida de segurança. Ainda, qual é a natureza jurídica da execução penal? A natureza jurídica da execução penal é uma natureza judicial, essencialmente judicial. Apesar de ela se desenvolver dentro do ramo administrativo, isso torna ela complexa, ela se desenvolve a penitenciária, o diretor é um cargo executivo da penitenciária, ela tem agentes penitenciários trabalhando lá dentro. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem ainda alguns presídios administrados pela Brigada Militar, como é o caso da cadeia pública de Porto Alegre, antigo presídio central. Tem lá a penitenciária estadual do Jacuí, que também é administrado pela Brigada Militar. Mas, de maneira geral, a SUSEP, que é o órgão estadual do Rio Grande do Sul que administra os presídios. A SUSEP é um órgão do Poder Executivo. Os diretores dos presídios são pessoas que fazem parte do Poder Executivo. Todavia, como é cada instituto e cada coisa, cada regra dentro da execução penal para ser aplicada, ela é aplicada por um juiz. Por isso que ela tem uma natureza essencialmente judicial. Por muito tempo se falou em uma natureza mista, né? Mas o que seria administrativa e judicial, mas hoje é um entendimento minoritário. A gente sabe que o executivo cumpre funções primordiais muito importantes. Às vezes a gente consegue resolver muitas coisas direto na casa prisional, como assistência à saúde, por exemplo, sem precisar passar necessariamente pelo judiciário, um atendimento à saúde. É algo que as cadeias têm que dar aos presos, os presos têm direito à saúde. Depois a gente vai ver na questão dos princípios e também nas regras. Isso a gente pode resolver, muitas vezes, dentro do próprio estabelecimento prisional. Então, o diretor do presídio ele vai ter uma capacidade deliberativa. Mas quem decide sobre institutos de livramento condicional, progressão de regime, regressão de regime, falta grave, é o juiz de execução penal. Dito isso, a gente passa então para a finalidade. Qual é a finalidade descrita na LEP da execução penal? Efetivar o conteúdo da sentença. Qual seja a sentença condenatória, ela condena alguém a uma pena. Então, ela visa efetivar a pena. Isso é o primeiro ponto. E qual o segundo ponto também descrito lá? É criar condições para a harmônica integração social do condenado. Isso vai nos jogar para um novo ponto importante aqui, que é fins da pena. Isso aqui não é uma aula de teoria da pena. Isso todos temos lá no Direito Penal 3, de maneira geral, durante a graduação. Eu não vim aqui falar sobre teoria da pena, mas eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de base, que a gente pode já ter esquecido para falar disso. A pena tem dois fins primordiais dentro da LEP. Existe toda uma crítica, tá, a esses fins, isso não é. Mas aqui cabe a nós primeiro expor. Vamos expor e depois, caso de repente a gente pode trabalhar alguma crítica a isso. Mas é importante a gente demonstrar o que tem na Lei de Execuções Penais. A Lei de Execução Penal, no seu artigo 1º, vai falar em prevenção e retribuição. Prevenção e retribuição, então, são os fins da pena. A retribuição, ela vai nos dizer respeito ao castigo. De maneira geral, dizer o seguinte:
eu cometi um delito, eu cometi um crime, eu fui condenado por um crime, eu tenho que retribuir à sociedade. É como no jeito que popularmente se fala nos presídios, quando alguém é condenado, o condenado vai chegar para ti numa entrevista ou num falatório, ou num momento, ele vai falar, eu estou pagando a minha pena, eu tenho que pagar a minha pena. É o jeito mais fácil de se explicar, é o jeito mais primitivo da pena. A pena inicialmente não tinha esse fim de prevenção que a gente vai trabalhar agora. Ela tinha um fim simplesmente retributivo. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Essa retribuição, ela demonstra um caráter de vingança, né? De vingança social. Então, com todas as reformas iluministas que nós tivemos nos nossos códigos, com a introdução de princípios humanistas, a gente vai ter um outro fim da pena, que é um fim de prevenção, que pode ser criticado também. A gente tem toda uma escola neocantiana que critica esse fim, que entende que o ser humano não pode ser meio, mas, passada a crítica, é importante a gente falar em prevenção em quatro tipos de prevenção. Quais sejam? Prevenção geral, positiva e negativa, e prevenção especial. O que é a prevenção geral? É a prevenção para a sociedade. A prevenção que visa o outro, não visa a pessoa. E a prevenção especial é a prevenção também chamada de prevenção individual, a pessoa do preso. Então, a prevenção geral positiva seria mostrar para a sociedade que a lei é eficaz, que a lei é vigente, a lei funciona. Quando a gente fala em prevenção geral positiva, a gente está falando na funcionalidade da lei. A lei existe, a lei funciona, a lei é vigente. Então, a sociedade sabe que o direito funciona no nosso país. Essa é a prevenção geral positiva. A prevenção geral negativa vai servir como uma espécie de intimidação social. Ou seja, eu sei que se eu matar alguém, eu posso ser condenado a uma pena de 6 a 20 anos. Está lá no artigo 121 do Código Penal. Então, se eu matar alguém, eu sei que eu vou ir preso se eu matar alguém. Logo, ela serve como intimidação. Então, eu não vou matar o meu inimigo, eu não vou matar a pessoa que eu tenho um desentendimento, porque eu vou ser punido se eu matar. Essa é uma outra finalidade preventiva da pena. Isso geral. As prevenções especiais, elas são voltadas ao indivíduo. Então, o que seria uma prevenção especial positiva? Seria a tão famosa e tão falada ressocialização. Ou seja, eu te afasto um pouco por um período de tempo da sociedade, eu te reeduco ou eu te educo, porque muitas vezes as pessoas que cometem crimes não têm nenhuma base de educação, isso a criminologia nos explica, a gente basta olhar, a gente vê um índice absurdo de pessoas subescolarizadas, presas. Então, eu te reeduco, eu te ressocializo para tu voltar para a sociedade melhor do que tu foi. Isso seria a prevenção especial positiva. E a prevenção especial negativa é simplesmente uma separação social. Eu te tiro da sociedade por um tempo. Tu vai ficar em isolamento, tu vai ficar afastado de todos que tu gosta, tu vai ficar impedido de desenvolver as tuas atividades normalmente. Isso seria a prevenção especial negativa. Como eu disse, eu não quero me delongar, isso aqui não é uma aula de teoria da pena. Mas é importante a gente entender que execução penal envolve pena. E a gente tem que entender onde está a justificativa dessa pena. Passado isso, vamos fazer de uma forma rápida os princípios de execução penal. Como eu tinha dito anteriormente, a execução penal é um ramo autônomo do direito. Ou seja, ela tem princípios próprios. Esses princípios muitas vezes se confundem com princípios aplicados em todos os ramos do direito. Mas como eu estava dizendo, eles também se aplicam à execução penal. Então, a gente tem o primeiro princípio que a gente pode falar que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, também está lá no artigo 40 da LEP. Tem a ver com a dignidade da pessoa humana. O preso,
ele continua sendo um ser humano mesmo preso, ele tem direito a vestiário, ele tem direito à alimentação. No Brasil, a gente tem um problema muito grande de uma superlotação carcerária e que a gente vê que o princípio da dignidade da pessoa humana não é respeitado. Tanto não é respeitado que na ADPF 347, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado inconstitucional das coisas dentro do sistema penitenciário brasileiro. Ou seja, a gente tem um estado de inconstitucionalidade que não está sendo respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa mesma DPF foi aquela que estabeleceu audiências de custódia, por exemplo, e a observância, a estreita observância do Pacto de São José de Costa Rica, que é a Carta Interamericana de Direitos Humanos. Então, assim, a gente tem um ambiente criminógeno dentro do sistema. A pessoa entra e acaba por se familiarizando ainda mais com o crime ou criando dívidas, porque muitas vezes o Estado não tem o controle dentro das penitenciárias. Então, esse estado inconstitucional das coisas declarado pelo STF, então a gente tem o maior órgão brasileiro, a maior corte brasileira declarando que as coisas não estão certas, não estão sendo obedecidas. Enfim, esse é um princípio aplicável que pode ser ressaltado, pedido, para que seja observado sempre quando a gente tem alguém, um cliente ou alguém preso que a gente está prestando algum trabalho. A gente tem também o princípio da legalidade. Isso o princípio da legalidade eu vou falar um pouco depois, tá? Porque é muito importante. Eu vou deixar para falar como último princípio. Então vamos passar pelo princípio da humanidade, que está lá no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. O que é o princípio da humanidade? Ele veda penas cruéis, ele veda trabalhos forçados. Ah, mas o preso não pode trabalhar. Não, o preso pode trabalhar, mas o trabalho não pode ser forçado. O trabalho ele não pode ser obrigado a trabalhar. Ele pode, se ele quiser. E se tiver emprego, vamos combinar. Nós sabemos das coisas, a gente tem uma situação, por exemplo, no Presídio Central de Porto Alegre, a gente tem mais de 4.000 presos, e se não tem trabalho na rua, muito mais difícil criar postos de emprego lá dentro. Certo? Então, se coloca muito o trabalho do preso como trabalho para a sua própria subsistência do presídio. Trabalho em cozinha, trabalho na segurança. Todos esses são trabalhos que devem ser incentivados ao preso, até porque ele vai ter direito depois à remissão da pena pelo trabalho. Então, é importante que ele trabalhe. Remissão é um instituto da execução penal que tem a ver com trabalho ou estudos. Dias trabalhados, tu pode diminuir um dia da tua pena, ou estudados também. A pena não pode ser perpétua, o princípio da humanidade nos diz isso. A pena não pode ser perpétua, a gente não tem uma pena de banimento. Uma coisa interessante a gente falar sobre o princípio da humanidade. O princípio da humanidade é o que faz, por exemplo, a gente fazer os pedidos agora que estão cheios de pessoas em grupos de risco de vida, risco de morte, né? Risco de fragilizados agora pela pandemia do Covid-19. Com base nesse princípio, é que se está antecipando progressão de regime, é que se está aplicando a prisão temporária por determinado período de tempo. É tudo com base no princípio da humanidade que está sendo feito. Apesar de a gente não ter uma previsão, uma regra específica, a gente tem um princípio que dá respaldo para decisões como, por exemplo, de presos com HIV ou até a recomendação, a recomendação 62 do CNJ foi feita com base no princípio da humanidade. Essa recomendação que a gente teve agora na semana passada, que diz respeito aos presos. É importante fazer uma ressalva sobre o princípio da humanidade, sobre a proibição da pena de morte, né? A gente sabe que a pena de morte no Brasil é proibida, ressalvado em caso de guerra declarada, tá? Então, em caso de guerra declarada, a gente teria
a pena de morte. É interessante até que depois na lei que vai dizer como, é o Código Militar que vai dizer como deve ser essa morte. No Brasil, a pena de morte ela tem que ser obrigatoriamente por fuzilamento, em caso de guerra declarada. Bom, não preciso nem falar sobre isso aqui. Péssimo. Enfim, vamos lá, pessoal, vamos continuar. Eu vou tomar uma água aqui. Para poder continuar falando com vocês. A gente também tem o princípio da individualização da pena, porque o princípio da individualização da pena ele vai ter várias fases. A gente tem uma fase legislativa, que vai dar o máximo e o mínimo de todas as penas. A gente tem uma fase judicial, que depois lá é aquela teoria tripartite da aplicação da pena base, agravantes e atenuantes, depois majorantes e minorantes, a aplicação da pena. Basicamente, a gente estuda quando a gente está estudando a teoria da pena e a aplicação da pena. E na execução, a individualização da pena na execução penal, ela vai servir como a aplicação dos institutos, ou seja, progressão de regime, livramento condicional, detração, remissão, saída temporária, todos esses institutos lá que devem ser decididos pelo juiz da execução penal, que está lá descrito no artigo 66 da LEP, eles vão ser essa individualização da pena dentro do sistema carcerário na fase de execução penal. Ainda, o artigo 3º, parágrafo único da LEP, vai nos trazer o princípio da isonomia, ou seja, desculpa, não é o artigo 3º, parágrafo único, é o artigo 84 da LEP, que vai separar presos provisórios de presos condenados. O artigo 5º da Constituição, no inciso 48, vai separar em natureza do delito, idade e sexo. A gente teve um caso absurdo esses tempos no Maranhão, que até a juíza foi condenada depois, que ela deixar uma garota de 19 anos numa cela durante um vasto período de tempo com homens. Imagina não ter uma separação de sexo, imagina o que aconteceu com essa menina. Então, o princípio da isonomia vai nos dar essa diferenciação entre a natureza do delito, idade. O que é idade? A gente tem a diferença de adolescentes para adultos. Adolescentes e adultos não podem cumprir pena no mesmo local. Claro que no caso de adolescente não é pena, é uma medida de segurança, né, que é aplicar. Mas, enfim, também não deixa de ser uma pena. A gente também tem o princípio da personalidade, que a pena não pode passar da pessoa do delinquente. O que acontece? A gente, claro, historicamente, se punia a família, lá na lei de Talião, se eu matar tua irmã, pode matar minha irmã, algo nesse sentido, mas o direito evolui, e como evolui todos os princípios, hoje a gente tem claramente a ideia que a pena não pode passar da pessoa do delinquente. Mas isso na execução no Brasil acontece por uma via reflexa, o descumprimento desse princípio. Qual é a via reflexa? A gente tem um preso que sustentava toda a família. E aí o que se faz? A gente tem um instituto, que é o auxílio reclusão, que serve para a família. Todavia, a gente tem menos de 1% dos presos no Brasil que fazem jus ao auxílio de reclusão, porque ele tem várias regras. Tem que ser um trabalhador, tem que contribuir para a Previdência, né, para poder receber. Então, é algo muito complexo e muito difícil de se aplicar. Então, a pena, ela acaba passando, tem uma violação no princípio da personalidade. Não estrito no Brasil, não se tem uma violação estrita. A pena é para o delinquente, mas de maneira reflexa a gente tem uma violação sim do princípio da personalidade. Mas também aqui na execução penal se aplica outros princípios, que são princípios da ampla defesa, do contraditório, duplo grau de jurisdição, publicidade, juiz natural.
Então, todos esses princípios também são aplicados na execução penal. Eu vou voltar um pouco no princípio da legalidade, porque ele é muito importante para agora, começando a falar nas mudanças, tá? Ele é muito importante, porque qual é um dos pressupostos mais importantes? E eu acho que a gente deve falar antes da gente começar a falar, porque qualquer mudança, qualquer proposta no âmbito da execução penal, a gente tem que se agarrar de um instituto que é vinculado ao princípio da legalidade, que é a irretroatividade da lei penal, ou ainda mais especificamente, falar de lei penal no tempo. Falar de lei penal no tempo serve apenas para a gente relembrar que qualquer mudança na lei penal, a partir da revogação de artigos de uma determinada lei, que foi o que aconteceu agora, revogando então uma lei, a Lei 13.964, revogou, alterou artigos da Lei 7.210. Então a gente tem aparentemente um conflito de leis penais no tempo. Ou seja, esse conflito de leis penais no tempo, a gente precisa de algum pré-requisitos para a gente entender quando é que a gente vai aplicar essas mudanças e quando a gente não vai aplicar. Então, assim, com base no princípio da legalidade, que está lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, o artigo 2º e 3º do Código Penal, qual que é? Da prevalência da lei que se encontra em vigor na prática do ato delitivo. Volto, repito, falo de novo, da prática do ato delitido. Então, dessa forma, a gente tem que resguardar a reserva legal, bem como a anterioridade da lei penal em cumprimento das diretrizes da Constituição Federal. A lei penal mais grave que é anterior, que é praticamente a totalidade das mudanças trazidas por essa nova lei, que é uma lei que aumenta a resposta estatal, deixa mais criminógena a resposta estatal, enrijece as leis, torna elas mais pesadas, mais graves. A lei penal mais grave, ela deve ser sempre lida num sentido amplo, ou seja, de qualquer modo, se é uma lei penal mais grave, piora a situação de qualquer modo, seja no conteúdo material, seja no conteúdo processual e agora, especificamente do que a gente está falando, na execução penal, no conteúdo executório. Então, se uma lei penal é mais grave, ela não retroage. Ou seja, eu devo continuar aplicando a Lei 7.210 para todos os casos, quando o fato foi cometido. Não é a data da publicação da sentença, não é a data que entrou em vigor, é quando o fato foi cometido. Certo? Então, no nosso caso, é isso. Claro, se a lei posterior for mais benéfica, a gente tem até um artigo na LEP para o juiz aplicar a novatio legis. O juiz de execução ele tem que aplicar uma lei penal mais benéfica. Mas aqui não é o caso. O pacote, o assim chamado pacote anticrime, a Lei 13.964, ela traz medidas mais graves, mais gravosas para a figura do condenado. Então, ela não deve ser aplicada para fatos cometidos anterior à sua publicação, anterior à sua vigência. Certo? Entendido isso? A gente vai ter mudanças na LEP, a gente vai ter mudanças na Lei de Inclusão de Presos em Presídios de Segurança Máxima, a gente vai ter mudanças no rito especial de organização criminosa e a gente vai ter mudanças na Lei de Organização Criminosa. Certo? Vamos às mudanças, então. Banco genético. O artigo 9º foi alterado. Ele já havia sido alterado, tá? O caput do artigo 9º. Mas ele foi mais uma vez alterado.
Então, o caput do artigo 9º vai dizer o seguinte: os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na Lei dos Crimes Hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante a extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Isso já tinha sido previsto na legislação que fala sobre a organização criminosa, do rito especial de organização criminosa. Certo, mas a gente tem algumas alterações que vão fazer observância à cadeia de custódia da prova. Então, a regulamentação deverá fazer constar as garantias mínimas de proteção dos dados genéticos. O que essas garantias mínimas de proteção dos dados genéticos? É a questão da cadeia de custódia da prova. Isso vai ser abordado nesse nosso curso por outros colegas, que vai trabalhar especificamente a questão da cadeia de custódia da prova. Ainda, a gente tem uma outra alteração que deve ser viabilizada ao titular dos dados genéticos o acesso aos seus dados. Então eu sou obrigada a dar meus dados, mas eu tenho que ser... esse banco genético ele tem que estar ao meu alcance, eu posso saber, eu quero saber o que tem a respeito lá. E também vai falar em contraditório, tipo, a minha defesa ela pode contraditar esses dados, ela pode dizer que teve quebra na cadeia de custódia, ela pode dizer que aqueles dados não são meus, aqueles dados foram tirados em outro período. Então, toda uma ampla defesa e um contraditório dentro desses dados genéticos. E a gente tem uma nova prescrição, né? Uma nova lei que vai falar no parágrafo 4º, então, na nova lei não, no novo parágrafo, que vai dizer que assim, tanto no momento do crime pode ser retirado esses dados genéticos, quanto durante a execução da pena. Ou seja, se eu estou com incumprimento de pena, eu posso ter esses dados genéticos coletados. E uma outra novidade é que constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Isso vai ter toda uma... É porque a falta grave ela vai ter várias consequências dentro da execução penal, que eu vou falar agora no próximo ponto. Mas eu acho que é uma regra. Aqui vamos tentar trazer as mudanças antes de falar da crítica. Dá para a gente pincelar alguma crítica, mas é muito complicado uma regra assim que obriga a pessoa a fornecer o seu perfil genético, e eu acho que isso aí vai ser objeto de discussão sobre a constitucionalidade de tais fatos, como várias coisas, vários artigos trazidos pela Lei 13.964. O parágrafo 8º vai nos dar, do artigo 9º do desmembramento genético, vai nos dar o inciso 8º do artigo 50, que vai falar sobre a falta grave. Então, recusar-se a submeter-se a procedimento de identificação do perfil genético é uma falta grave. Então, quais são as consequências do cometimento de falta grave? No artigo 50, nós temos um rol descritivo do que são as faltas graves. Quais são as consequências dessas faltas graves? Regressão de regime é uma das consequências. Mudança da database para o fins de progressão. Vai ter mudanças na database para o livramento condicional. A perca dos dias remidos, que é muito gravosa para o condenado, né? A gente tem, por exemplo, no artigo 52, a incitação e participação em movimento para submeter à ordem e disciplina, a fuga, a possuir armas, por exemplo, ou qualquer instrumento, provocar um acidente de trabalho, principalmente para os presos em regime semiaberto, isso se aplica.
descumprimento, se tu está no regime aberto, desculpa, das condições impostas. Então, todas essas faltas e agora a recusa a submeter-se a procedimento de identificação do perfil genético consistem em falta grave. Importante também quem está anotando junto com essas aulas, fazer uma anotação da súmula 526 do STJ, que vai dizer que o cometimento de infração penal também, mesmo sem trânsito em julgado, também constitui falta grave. Certo? Outra mudança importante que a gente pode ressaltar é no RDD, no regime disciplinar diferenciado. No RDD a gente teve uma grande mudança. Todos os artigos mudaram, foi reescrito o artigo. Então é importante a gente traçar algumas características. O que é o regime disciplinar diferenciado? A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão à ordem ou das disciplinas internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Quais são essas características? 2 anos prorrogáveis. Antes era 1. Recolhimento em cela individual, sem contato físico com visitas. Essas visitas antes eram semanais, agora são quinzenais. Monitoramento das visitas aqui, exceto o advogado e defensor, que foi bom que se colocou isso no texto legal, né? Salvo se tem uma expressa autorização judicial em contrário, se a gente pode encontrar alguma dificuldade. A gente já tem dificuldade nos presídios federais, mas agora ficou claro que não pode ser monitorado o parlatório com o advogado. Fiscalização do conteúdo das correspondências. A participação das audiências judiciais vão ser preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do advogado junto, no mesmo ambiente do preso, né, se for interessante para a defesa, se for necessário. A gente tem uma possibilidade do regime disciplinar diferenciado ser aplicado também aos presos provisórios. Então, vou passar o slide aqui. Presos provisórios ou definitivos, se tem fundadas suspeitas na participação em organização criminosa, independente do cometimento de falta grave. Então, a gente tem um elemento não taxativo, né, que é um problema na lei penal. A lei penal tem que ser taxativa. Então, a gente tem uma falta de taxatividade nessas fundadas suspeitas. O que são essas fundadas suspeitas? Uma notícia de jornal pode ser fundada suspeitas? Acho que não, né? Acho que o fundado suspeitas é uma condenação, mas aqui está dizendo que não tem necessidade. Então, vai ser outros artigos que vão ser discutidos a constitucionalidade deles depois. Alto risco, desculpe o erro de português aqui, é alto risco com a ordem e a segurança interna, crime doloso que subverta a ordem, e a gente vai ter toda uma discussão sobre a constitucionalidade do regime disciplinar diferenciado. Em que pese muitos trabalhos de mestrado, doutorado, TCC, falando da inconstitucionalidade do RDD, os nossos tribunais aplicam o RDD como constitucional. Tá? Aqui eu não vou tecer muitas críticas a isso, até porque o tempo da nossa aula, acho que eu já me passei, mas eu acho que cabe fazer um estudo sobre a constitucionalidade do regime disciplinar diferenciado, ainda mais a partir dessas novas mudanças, que foram um recrudescimento das leis penais. Outra mudança, uma quarta mudança, a gente vai ter na progressão de regime, então vou tentar ser mais rápido. 1/6, 16% é 1/6, então nesse ponto continua igual, né? Mas 1/6 do cumprimento da pena com crime sem violência ou grave ameaça à pessoa,
20% para reincidentes, crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, 25% para primários com violência e grave ameaça à pessoa. A gente tem todo um escalonamento na progressão de regime. A gente pode pegar algo bom dessa nova redação do artigo, apesar de ter um reconhecimento, isso não é bom criminologicamente. Isso vai causar uma hiperlotação carcerária, mais problemas, ainda mais com uma falta de investimento claro nos presídios. Então, não se foi feito um estudo político-criminal dos impactos, um estudo econômico dos impactos que essas novas medidas vão causar. Mas, enfim, a gente vai ter, na progressão de regime, um requisito objetivo que é o atestado de comportamento e só, não precisa mais de exame criminológico. Toda a jurisprudência já dizia que não precisava exame criminológico e aqui a gente demonstra mais uma vez a desnecessidade. A gente tem algo claramente inconstitucional que já foi objeto de outros habeas corpus, por exemplo, o HC 82959, que dizia que era inconstitucional integral fechado, por causa da própria. Então, a gente tem essa vedação ao livramento constitucional. Essa é algo que provavelmente vai ser declarado inconstitucionalidade, porque a gente tem que observar a individualização da pena, a progressão de regime como um elemento humanitário que atende aos fins da pena, né? Enfim, é importante a gente pensar também na database, né? Mas para os fins de progressão, que conta o prazo que o sujeito faz jus ao benefício, conta-se o prazo do sujeito que faz jus ao benefício. Sobre a questão prisional também, a gente tem a súmula vinculante 56, que é uma súmula vinculante importantíssima, que vai falar sobre a pessoa não pode estar em regime mais gravoso do que o aplicado em sentença. A gente tem um grande problema de casas prisionais de regime aberto. Nós não temos albergues no Brasil, pouquíssimos albergues. Então, o que acontece? As pessoas do semiaberto pulam direto para domiciliar ou tornozeleiras, até porque um dos requisitos do regime aberto é trabalho, tem que estar trabalhando, né? E a gente sabe a dificuldade de alguém egresso do sistema penitenciário trabalhar. Outra mudança que a gente pode apontar na LEP é o livramento condicional. Isso daí vai ser regida pelo CP, né? Que a gente tem alguns requisitos novos objetivos, que é o bom comportamento durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e a aptidão de prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Isso tudo vai ter que ser comprovado para os fins do livramento condicional. Apesar de não ter sido alterado as frações para benesse, não foram alteradas as frações, foi tentado, mas foram vetados os artigos. A gente tem requisitos objetivos agora que vão ter que ser comprovados. Acho que ainda cabe a gente falar um pouquinho da saída temporária, tá? Que teve uma alteração duas alterações nos parágrafos, né? Condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos. Primeiro, ficou claro no parágrafo primeiro que a vigilância a ausência de vigilância não pode o monitoramento eletrônico cabe como vigilância, algo complicado que a gente também tem que pensar. Não terá direito à saída temporária, a que se refere o caput desse artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Também algo de constitucionalidade muito duvidosa. Como eu havia dizendo, agora já para encerrar, fazer de maneira mais rápida, a gente tem mudanças na lei dos presídios federais de segurança máxima, vai dispor basicamente das mesmas regras do regime disciplinar diferenciado. Ela cria a figura do
ela dá competência, na verdade, amplia a competência do juiz federal de execução penal, fala em regime fechado sempre em presídios de segurança máxima. Também vamos ter que debater a constitucionalidade desse artigo. Monitoramento de áudio e vídeo, então, vedado o uso nas celas, né? E no atendimento do advogado. Então, todos os ambientes do presídio de segurança máxima federal vão ter que ter esse monitoramento. Um artigo muito importante, eu acho válido, é que as gravações não vão poder ser utilizadas como meio de prova para infrações penais pretéritas. Permanência de 3 anos no máximo e observância a respeito dos órgãos colegiados de juízes. A gente tem a criação do órgão colegiado de juízes, né? Isso vai ser na lei na lei 12.694, a gente tem essa possibilidade, né? Do órgão colegiado de juízes de primeiro grau. Isso é uma experiência que já está sendo colocada em prática, que prevê 3 juízes julgando os crimes de organizações criminosas, milícia, grupo terrorista e relações conexas a esses crimes. Então, essa vara colegiada de juízes, ela também, a partir das mudanças trazidas pela Lei 13.964, também vai ter competência para a execução penal, seja competência para mandar para um presídio federal de segurança máxima, seja competência para decidir sobre progressão de regime, saída temporária, regressão de regime, falta grave, enfim. Dá a competência dessas varas criminais colegiadas também na parte de execução. E, finalmente, a gente tem uma alteração na lei de organização criminosa, que vai ser objeto de aula específica também, mas que a gente tem as lideranças de organização criminosas armadas, ou que tenham armas à disposição, deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima, sujeito àquelas regras muito iguais ao RDD, que já foram objetos de declaração de inconstitucionalidade, como é o caso do regime integralmente fechado ou obrigatoriamente inicial fechado. Então, outra discussão a gente vai ter nesse artigo sobre a constitucionalidade dele. A gente ainda tem o parágrafo 9º, que o condenado que expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios previsionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Mais uma mudança que dificulta a progressão de regime, deixa a lei penal mais rigorosa e que vai acarretar várias discussões sobre a sua constitucionalidade. Pessoal, muito obrigado. Aqui está o meu e-mail, vou deixar para vocês. Eu queria agradecer muito por esse tempo de vocês, agradecer pela oportunidade de falar a vocês um pouco sobre execução penal. Acho que cabe mais aulas sobre execução penal. Acho que a gente tem que trabalhar muito bem essa disciplina, que ela é o espelho de uma sociedade. Eu acredito que o jeito que a sociedade mantém ou trata as pessoas criminosas, os presos, condenados, reflete muito da sua própria sociedade e a atenção que a gente dá a isso também. Então, agradeço mais uma vez, muito obrigado. Podem me mandar e-mail, eu estou 100% à disposição. E boa sorte nessa quarentena, nesse período de isolamento social. Eu acho que vão ser períodos muito difíceis que teremos pela frente, mas meu voto de esperança é podem contar comigo para o que precisarem e vamos lá. Muito obrigado.